Há uns dias recebi um convite muito interessante por e-mail. Era do Observador e diziam que estavam a criar um podcast chamado Porta-Moedas. Era um podcast que iria ser gravado para a Rádio Observador e estavam-me a perguntar... Estavam a dizer que iam ter vários especialistas a falar sobre vários temas relacionados com a literacia financeira e perguntaram-me se eu queria ser o especialista a participar no episódio número 9 sobre a importância de ensinar os miúdos a poupar. E eu, na altura, olhei para aquele e-mail e pensei, bem, eu não sou especialista em miúdos e também não sou especialista em literacia financeira e, por isso, fiquei logo inclinado para dizer... Não, que não me enquadrava naquilo que eles pretendiam. Só que depois pensei, em vez de dizer já não, vou-lhes dizer exatamente isto que eu penso, que é, eu não sou especialista em crianças, não sou especialista em literacia financeira, não sou especialista em nada, sou um experimentalista que faz coisas, e algumas delas funcionam mal, outras muito mal, e outras funcionam muito bem. E escrevi-lhes um e-mail a agradecer o convite e a dizer que estaria disponível para aceitar o desafio, mas tinha que ser num formato completamente diferente. Primeiro, não me apresentavam como especialista e, em segundo lugar, eu achava que era muito mais... Havia muito mais coisas para além do ensinar a poupar. E então era quase uma questão ensinar a poupar, sim, mas não chega. Algo assim deste género. E eles concordaram. Concordaram com as sugestões que eu fiz e acabámos por gravar um episódio do podcast. E eu estou a gravar este episódio depois de ter gravado o episódio com eles, que tinha que ser algo ali à volta dos 10 minutos. E eu, como costumo gravar episódios de 2 ou 3 horas, para mim falar apenas 10 minutos é um grande desafio. Pelos vistos, o episódio ficou com cerca de 15 minutos e eles vão ter que cortar ali algumas coisas. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi gravar este episódio agora para falar um bocadinho sobre os temas que eu abordei nesse podcast, que quando sair este episódio já deve ter sido lançado o episódio número 9 do podcast Porta-Moedas, e eu depois meto nas notas deste episódio o link direto para esse episódio do podcast Porta-Moedas. Mas eu gostava de discutir aqui neste episódio um bocado das coisas que eu não consegui discutir mais detalhadamente no podcast do Observador. Eles perguntaram-me logo no início se eu achava que o valor do dinheiro devia ser aprendido desde tenra idade. Eu acho que desde tenra idade talvez não seja muito interessante estarmos a tentar impingir o valor do dinheiro às crianças, porque não vão perceber. É muito mais interessante ensinarem-nos a respeitar o dinheiro e mostrar através daquilo que se faz em casa, porque as crianças depois seguem os exemplos dos pais, mostrar o que é que estamos dispostos a fazer para ganhar dinheiro, para poupar dinheiro, para investir o nosso dinheiro. Muito mais importante isso do que propriamente estarmos a tentar ensinar-lhes o valor do dinheiro. E eu disse no podcast que costumo brincar com a questão de o dinheiro ser como qualquer beldade. Se não o tratarmos bem, um dia foge-nos das mãos. E por isso é que eu acho que é importante, desde tenra idade, se há alguma coisa que temos que ensinar aos miúdos e adolescentes, seja, depende do que é tenra idade, é aprender a tratar o dinheiro como uma beldade. E depois lançaram-me uma questão interessante. Se ensinar é suficiente ou se é preciso algo mais. E eu aí fui um bocadinho mais provocador e disse, nós para ensinarmos qualquer coisa temos que saber fazer. Por exemplo, para ensinarmos os miúdos, entre aspas, a ganhar dinheiro, nós próprios temos que saber ganhar dinheiro. Para ensinarmos os miúdos a poupar, nós próprios temos que saber poupar. E poupar, eu falei no episódio, sem ser aquele poupadinho até ao fim, até zero, e ter uma vida miserável, à custa do nosso esquema psicótico de poupança. Para ensinarmos a investir, por exemplo, o nível seguinte para ensinarmos a investir o dinheiro, os pais e os educadores têm que saber eles próprios como fazer, como investir. O problema é que os pais e os educadores, a maior parte das vezes, não sabem como fazer, limitam-se a repetir e a perpetuar aquele tipo de frases de o dinheiro é a raiz de todos os males, os ricos são pessoas más, só podem ser ricos se ele é rico porque enganou alguém, de certeza. Ninguém enriquece sem passar por cima das pessoas. O dinheiro não compra felicidade e estes registros de infância é que são muito perigosos. Quando os pais e os educadores
os transmitem, às vezes através destas frases feitas, podem acabar por transformar a relação dos miúdos e dos adolescentes com o dinheiro em algo pouco saudável. E digo isto não necessariamente porque tenha sido algo que tenha acontecido comigo. Não. Porque, por exemplo, se olharmos para a situação financeira da minha família, os meus pais passaram por bastantes dificuldades. Os meus avós eram analfabetos, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Os meus avós maternos eram agricultores e, portanto, viviam daquilo que a terra produzia, não é? E dos animais que eles criavam. O meu avô paterno era mineiro e a minha avó... Pronto, o meu pai tem montes de irmãos, a minha avó estava em casa a tratar dos filhos, que eram muitos. E, portanto, os rendimentos eram muito baixinhos e eles também não tinham ali grande hipótese de progredir porque eles também não sabiam ler nem escrever. E os meus pais acabaram por terminar o ensino primário, a escola primária, e deixaram de estudar. Começaram a trabalhar para ajudar os pais em casa. Passaram por momentos bastante difíceis, os meus pais, é verdade. Principalmente quando me tiveram a mim e à minha irmã simultaneamente, porque nós temos 1 ano e meio de diferença apenas, quando nos tiveram simultaneamente no ensino superior. Eu estudei em Vila Real, a minha irmã estudou em Castelo Branco, os meus pais estavam em Viseu, na cidade onde eu nasci, onde os meus pais viviam, e foi muito difícil para os meus pais, com os ordenados que tinham. A minha mãe era empregada no hospital e o meu pai trabalhava numa loja de automóveis, numa oficina de automóveis, na Fiat. Foi muito difícil para eles terem, e eu falo nisso nos meus livros, neste aqui, já não sei se é neste, no Ave Rara 2 ou no Ave Rara, no primeiro, já não me lembro. Num deles falo nisso. Foi difícil enquanto eu e a minha irmã estivemos na universidade, mas os meus pais fizeram questão de nos dar formação superior e eu acabei por fazer um mestrado, para além da licenciatura de 5 anos, que eram licenciaturas ainda de 5 anos naquela altura. Fiz um mestrado em Tecnologia Ambiental e fico feliz por os meus pais terem feito este esforço em oferecer a mim e à minha irmã um nível de formação completamente diferente daquele que eles conseguiram ter, porque não tinham condições, nem eles, nem os pais. E fico feliz por os meus pais não me terem passado esse tipo de registros negativos na infância em relação ao dinheiro. E então como é que os meus pais me ensinaram a dar valor ao dinheiro e como é que me ensinaram que a poupança era algo importante? Os meus pais transmitiram-me que havia 2 valores fulcrais no mercado de trabalho, que era esforço e dedicação. Foi isso que me transmitiram. Com esforço e dedicação conseguimos alcançar tudo aquilo que queremos na vida. E eu aprendi, tanto com os meus pais como com os meus avós, que era outro exemplo que eu tinha, que o trabalho árduo pode fazer-nos crescer muito profissionalmente. Mas percebi da pior maneira que trocar horas de trabalho por dinheiro durante toda a vida fará com que consigamos parecer o quê? Hamsters na roda, corre, corre, corre e não sai do mesmo sítio e vamos acelerando, a dar mais horas de trabalho, mais loucura, menos horas de sono, mais desrespeito pelo nosso corpo e pelas horas a que nos devemos alimentar, mais porcaria cá para dentro durante as refeições. E a determinada altura caímos para o lado, como aconteceu. Como eu refiro aqui no livro Ave Rara 2, caí para o lado de cansaço. Desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês. E até há 6 ou 7 anos atrás, tudo o que eu tinha aprendido sobre ganhar e poupar dinheiro tinha sido com os meus pais. E com as pessoas com quem trabalhei, porque trabalhavam todos neste registro. E apesar de eu ter feito um nível de formação muito superior ao dos meus pais e dos meus avós, não é? Que eram analfabetos, que já referi anteriormente, apesar de eu ter feito licenciatura e mestrado, aquela era a forma que eu conhecia de trabalhar, era trocar horas de trabalho por dinheiro. Se eu queria ganhar mais dinheiro, tinha que trabalhar mais horas, tinha que ter um segundo trabalho. E eu não compreendia como é que empreendedores que eu admirava. E quando comecei a ler os primeiros livros sobre empreendedorismo, eu não percebia como é que aqueles empreendedores que eu admirava conseguiam ganhar dinheiro de uma forma diferente, ou seja, sem estar a trocar horas de trabalho por dinheiro. Como é que eles conseguiam ter não sei quantas empresas a funcionar sem eles lá meterem as mãos?
E eu não conseguia perceber aquilo. E então já tinha criado o meu próprio emprego, mas estava atulhadíssimo em trabalho. Eu já tinha equipa e estava atulhadíssimo em trabalho. Quanto mais nós crescíamos, mesmo eu tendo mais colaboradores, mais atulhado em trabalho eu estava. E eu pensava, pá, não é possível, eu não consigo crescer mais do que isto. Mas lá está, porquê? Porque eu só conhecia esse modelo de trocar horas de trabalho por dinheiro. E quando me apercebi, por desmaiar 3 vezes de cansaço no mesmo mês, estou-me a rir, agora tem piada, na altura não teve piada nenhuma. Quando me apercebi que não era o homem de ferro, que tinha limites para tudo aquilo que eu estava a fazer ao meu corpo e à minha mente, percebi que aquilo que eu tinha aprendido no seio familiar e na escola apenas me tinha levado a trabalhar como um louco e eu já estava no limite máximo, já não conseguia passar dali. Portanto, basicamente eu trabalhava de forma louca, tinha algum dinheiro posto de lado para que era a tal reserva de emergência, alguma coisa que pudesse correr mal no futuro, mas não saía dali. Já não conseguia mais. E foi nos livros e nos podcasts, por exemplo, do Tim Ferriss Show, de James Altucher Show, não é a Kimbo, do Seth Godin. Foi aí, e nos cursos online, por exemplo, com o meu mentor, o Adam Khoo, que é o meu mentor em Singapura, que mudou completamente a minha forma e a minha mentalidade, a minha estratégia ao nível dos investimentos na Bolsa. Foi a partir daí que eu aprendi a desenvolver projetos escaláveis e a investir em ativos que multiplicam o meu dinheiro mesmo que eu não esteja a trabalhar. E no episódio 5 do podcast A Ave Rara, eu falo, e também falo aqui neste livro, A Ave Rara 2, mas nesse podcast, nesse episódio, eu falo nas minhas 7 fontes de rendimento complementares. E a maior parte dessas fontes de rendimento já são neste formato. Não trocar horas de trabalho por dinheiro. São projetos que são escaláveis e, portanto, eu ter 5 clientes ou ter 500 dá-me praticamente o mesmo trabalho. E isto é brutal. Trocando horas de trabalho por dinheiro, não. Portanto, se eu tiver 5 clientes a quem dar atenção, ou se tiver 500 clientes a quem tenho que dar atenção, é completamente diferente. E, portanto, voltando ainda à questão, que era esta a questão base do episódio que eu gravei para o podcast Porta-Moedas, da Rádio Observador. Eles perguntavam a partir de que idade é que os pais e educadores deviam ensinar as crianças a poupar. E eu, mais uma vez, fui um bocadinho provocador, que eu disse, poupar é interessante e importante, mas temos que resolver primeiro o problema que está a montante, que é, para poupar, nós temos que ganhar alguma coisa. Se não ganharmos nada, não temos nada e, portanto, vamos poupar o quê? E por isso, na minha opinião, eu referi nesse episódio que os pais e os educadores deviam ler, pelo menos, estes 3 livros. Pai Rico, Pai Pobre. Eu até tenho... Olha, vou buscá-los lá atrás. Espera aí. Primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. Eu sei que a edição portuguesa está esgotada há não sei quantos anos. Só existe a versão em português do Brasil e em inglês. Mas se pesquisarem no YouTube Pai Rico, Pai Pobre, vão encontrar um formato tipo audiolivro, está bem? É um vídeo no YouTube, está em português do Brasil e tem lá o conteúdo do livro. Para quem consegue ler bem em inglês, compre o livro em inglês. Depois, Segredos da Mente Milionária. Eu pensei que eu tinha aqui, ontem fui buscá-lo porque eu tinha emprestado ao meu amigo Tiago e eu queria poder mostrá-lo em alguns vídeos que faço para o YouTube e para o TikTok e acabei por deixar o livro no carro e portanto não consigo mostrá-lo aqui para quem está a ver o vídeo. E o outro livro é este, Small Change. À data que estou a gravar este episódio ainda não existe a versão em português, mas quem percebe inglês, este é um livro espetacular que já falei noutros episódios e noutros vídeos, que nos fala sobre muitos dos erros que nós cometemos em relação ao dinheiro e à forma como somos manipulados pelas grandes marcas com aqueles gatilhos mentais que nos levam a esvaziar os bolsos para comprar coisas que muitas vezes não precisamos para nada. E quem acompanha o meu trabalho sabe que no meu site, se for ao canto superior direito, tem lá uma ferramenta de pesquisa. Se clicar aí e pesquisar lista de livros, eu tenho uma lista dos livros que li. São 100 e poucos livros. Li mais nos últimos anos, mas nem todos tiveram um impacto brutal na minha vida pessoal e profissional. E, portanto, eu tenho ali os 100 e poucos livros que mais influenciaram a minha forma de ver o trabalho, o dinheiro, o desenvolvimento de projetos escaláveis que funcionam sem nós. Tudo aquilo que eu tanto gosto de falar. Pesquisem lá no meu site.
na ferramenta de pesquisa lista de livros e vão encontrar um artigo chamado "Eu deveria ter lido esta lista de livros por esta ordem", uma coisa assim do género. Nós sabemos que as crianças aprendem com os exemplos que vêem em casa. Como é que eu aprendi? Aprendi com os meus pais, que era necessário trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro. Era necessário abdicar de coisas como roupas de marca, viagens regulares para poupar. Era interessante apostar no Totoloto, no Euromilhões, na esperança de um dia ficar rico. E não arriscar o dinheiro que se ganhava, porque tinha sido fruto de um trabalho árduo. E isso levou-me a quê? Levou-me a chegar aos 36, 37 anos enterrado em dívidas, como eu falo. Eu estou sempre a falar neste livro. A Ave Rara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Mas, na realidade, aquele trabalho árduo, eu aos 36, 37 anos, já não conseguia trabalhar mais horas por dia para ganhar dinheiro, para pagar as dívidas de um negócio em franchising que tinha corrido muito mal. Lembro-me que foram alturas muito complicadas na minha vida. Eu desmaiei de cansaço 3 vezes num mês e só assim é que me apercebi que toda aquela corrida do hámster na roda não estava a resultar. E, portanto, o trabalho árduo e mais horas e meter-me em mais coisas para poder ganhar mais dinheiro não estava a resultar. E eu tinha acabado por não aprender coisas como a importância de dizer não, a importância de aprendermos a gerir o risco financeiro das coisas onde nos metemos. Aquele projeto onde eu me tinha metido em franchising era um projeto que tinha um risco financeiro muito grande e se tivesse corrido muito bem, estava tudo bem, mas começou a correr bem e depois correu muito mal. E eu não sabia gerir o risco financeiro e acabei por fazer muitas asneiras, que mais uma vez descrevo em detalhe neste livro, A Ave Rara 2, sem filtros. Para quem está a ver este vídeo ou para quem está a ouvir o podcast, eu depois tenho nas notas do episódio o link para o livro. Mas acabei por aprender à força a importância da gestão do risco financeiro. Não sermos aquela coisa de mais uma coisa, vamos adicionar mais uma coisa à nossa vida. Não, a importância de dizer não, mesmo às vezes a oportunidades que nos parecem brutais. Temos que abrandar, temos que aprender a analisar as coisas e temos que olhar e dizer assim: é mais uma pedra que eu vou colocar na mochila que tenho às costas? É. E isto vai fazer o quê? Vai-me obrigar a mais horas de trabalho? E tal como muita gente, eu só me apercebi que aquilo que estava a fazer não estava a resultar quando fui abaixo. Quando desmaiei de cansaço. Aquelas 3 vezes naquele mês. No episódio do podcast da Rádio Observador eu até disse, olha, eu sei que não respondi à questão, que era a partir de que idade é que devíamos ensinar as crianças não sei o quê, mas volto à questão inicial, que é quem vai educar tem que investir nestas áreas, tem que investir no conhecimento. Pelo menos estes 3 livros, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e Small Change, pelo menos estes 3 livros eu recomendo que os pais e os educadores leiam. Porque para mim não há idade mínima. Para mim há a questão de nós começarmos a absorver, entre aspas, tudo aquilo que vemos em casa e na escola. Se os nossos pais não resolvem os seus próprios problemas com o dinheiro, é muito provável que os filhos acabem por ter problemas iguais ou piores. E houve uma questão engraçada que me colocaram no podcast, que foi se havia jogos que se podiam começar, que podiam ser feitos em casa para levar os miúdos a gostar de dinheiro e aprender a poupar. E eu referi uma coisa, acho que nunca escrevi isto em nenhum livro. O meu pai, na altura, que trabalhava na empresa de automóveis, eles tinham lá na oficina, tinham latas de 1 litro de óleo, ainda me lembro que eram latas assim e altas, e então ele, às vezes, criava mielheiros com aquelas latas de óleo. Fazia um rasgo por cima, fazia um furinho por baixo, deitava o óleo e depois usavam o óleo na oficina, lavava aquilo muito bem, deixava secar e oferecia-me um mielheiro que era uma lata de óleo. E eu lembro-me que os meus pais costumavam poupar, também para uma lata de óleo, poupavam todos os meses algumas moedas e umas notinhas, punham para essa lata de óleo e depois, no verão, abriam a lata de óleo, abriam aquele mielheiro e era basicamente com aquelas poupanças que tinham feito ao longo dos últimos 12 meses que nós íamos de férias. E eu achava piada aquilo que os meus pais faziam e também queria ter um mielheiro daquele género. O meu pai criou-me um mielheiro e depois, como é que eu ganhava dinheiro para esse mielheiro?
os meus pais começaram a fazer uns jogos interessantes comigo. Por exemplo, às vezes eles diziam, olha, come sopa, e eu não queria comer a sopa. E eles diziam, nós oferecemos-te 5 escudos, na altura ainda em escudos, ainda não havia o euro, pagamos-te 5 escudos por cada tigela de sopa que tu comeres. E eu na altura, brutal, ia buscar o milheiro e comia 2, 3 tigelas de sopa. 5. Punha lá as moedinhas de 5 escudos para dentro do milheiro. Por exemplo, com a fruta. Às vezes, olha, no final da refeição, come uma peça de fruta. Era sempre isto que a minha mãe me dizia. Come uma laranja. E eu, não, as laranjas têm caroços, não quero. E eles aproveitavam, pagamos-te um escudo por cada caroço que tu encontrares nas laranjas. O que é que eu gostava? Eu gostava das tangerinas, que eram mais amargas, mas tinham normalmente muito mais caroços. E então, por cada caroço que eu encontrava nas laranjas, lá vinham os meus pais, um escudo. E basicamente eu estava a ser pago para comer, que é uma coisa um bocado ridícula, mas primeiro livrava os meus pais das birras, não é? Não quero comer. E segundo, eu também ganhava, porque via aquilo que os meus pais faziam todos os anos no verão. Eles abriam aquele mielheiro, eu via, tanto dinheiro que eles juntaram. E eu também queria encher o meu mielheiro. E era uma forma de eu ganhar algum dinheiro. Toda a gente ganhava. Os meus pais não tinham birras e eu ia enchendo o meu mielheiro. E eu lembro-me que com 9 ou 10 anos eu abri aquele mielheiro, porque já estava cheio de moedas, espalhámos as moedas todas na mesa da cozinha e os meus pais ajudaram-me a contar as moedas e eu na altura tinha 20 e tal contos, 20 e tal mil escudos, com 9, 10 anos. Em 1987, 88, tinha 20 e tal contos, o equivalente a 100 euros agora. Eu sei que 100 euros agora não é assim nada de especial, mas o equivalente em 1987, 88, eu senti-me um ricalhaço. E estes jogos, estas brincadeiras, marcaram e foram interessantes para mim. E acabei por mais tarde, na altura, para poupar, ia arranjando uns mielheiros e atirava umas moedinhas de vez em quando, uma moeda de 1 euro ou 2, para ser umas moedas maiores, e umas notas de vez em quando para o mielheiro. E eu lembro-me que ainda poupei bastante dinheiro assim. Mas lá está, só sabia poupar, não sabia ganhar mais, não sabia investir em ativos que multipliquem o dinheiro sem nós dedicarmos mais horas de trabalho. Mas pronto, naquela altura, era eu adolescente, tinha começado a tocar guitarra, aquele dinheiro que eu tinha poupado, eu sentia-me um ricalhaço porque eu podia começar a comprar as coisas que eu gostava. Eu lembro-me, por exemplo, no 5º ano, haver uma feira do livro na escola onde eu estudava, e havia lá uma coleção, já não me lembro, era uma série que se chamava Sabia Que, ou Como Fazer, já não me lembro, era uma série assim desse género. E os meus pais, na altura ganhavam pouco dinheiro, não é? Não tinham muito dinheiro disponível, e eu cheguei a casa nesse dia e disse aos meus pais, olha, a feira do livro está lá na escola até amanhã, há lá um livro que eu gostava de comprar, que era Sabia Que, ou Como Fazer, e custa, já não me lembro quanto é que custava, 1000 e poucos escudos, o equivalente a 5 ou 6 euros atualmente. E os meus pais disseram que não tinham dinheiro para comprar livros para além dos livros escolares, para eu tirar isso da ideia. Na altura fiquei triste, e na altura até fiquei um bocado chateado, achava que os meus pais estavam de má vontade e não me queriam comprar o livro, não percebi muito bem. Mas mais tarde percebi, que de facto os meus pais não tinham dinheiro suficiente. E ter poupanças na minha adolescência, por exemplo, foi muito importante para mim, porque eu já tocava guitarra, comecei a tocar guitarra aos 13 anos, quando meu pai me ofereceu uma guitarra elétrica. Eu falo nisso num dos livros a Averrar, neste aqui. Até tenho fotografias e tudo, por exemplo, aqui na página... Deixa eu ver aqui. O livro A Averrar, de empregado frustrado, criador do seu próprio emprego. Olha, tenho aqui uma fotografia em 1993, eu com a guitarra elétrica que o meu pai me ofereceu. A primeira guitarra elétrica, ainda a tenho ali, na parede. Costuma aparecer nos vídeos quando eu mostro as guitarras que tenho na parede. E nessa altura foi muito interessante eu ter dinheiro que vinha daquele dinheiro que eu tinha andado a juntar naquele mielheiro, que era a tal lata de óleo. Foi muito interessante eu ter dinheiro nessa altura, porque havia uma revista de guitarra americana ou inglesa, já não me lembro, que se chamava Guitar Techniques. Havia um quiosque em Viseu, junto ao Rocio, ali próximo do Banco de Portugal. Havia um quiosque onde havia aquela revista, que saía uma vez por mês, acho eu. E na altura
aquilo custava 1700 escudos, uma coisa assim do género. Para um adolescente, para mim, em 90 e... já não me lembro, 94, 95, que eu comprava esta revista, aquilo era muito dinheiro. Mas eu tinha algum dinheiro de lado. E, portanto, para mim, ter dinheiro de lado nessa altura, como adolescente, foi ótimo. Fez-me sentir feliz e fez-me sentir que estava a dar a volta àquela questão no 5º ano, quando os meus pais me disseram que não tinham dinheiro para me comprar aquele livro que eu queria comprar. E eu agora não precisava de pedir aos meus pais, porque eu tinha aquelas poupanças das tigelas de sopa e dos caroços de laranja que tinha sido pago, está bem, pelos meus pais. E mais tarde, houve uma coisa interessante que os meus pais fizeram mais tarde. Eu sei que alguns pais instituem a mesada. Eu nem sou grande fã de mesada. Sou muito mais fã daquilo que os meus pais instituíram, que era a semanada. Todas as semanas os meus pais davam-me a mim e à minha irmã, já não me lembro, umas moedinhas, que era a nossa semanada, para nós gerirmos durante a semana. E era com esse dinheiro que tínhamos que comprar a senha para comer na cantina da escola, era com esse dinheiro que comprávamos algum material escolar urgente. E eu lembro-me que houve dias em que eu não comprei a senha, não almocei na cantina da escola. Não almocei mesmo. Acho que os meus pais nem sabem isto. Não almocei para poder poupar esse dinheiro e mais tarde usá-lo para comprar, sei lá, por exemplo, uma coleção de palhetas para tocar guitarra elétrica. Por exemplo, aquilo que tenho ali atrás, aquele amarelo e o branco, são pedais de efeitos para ligar à guitarra elétrica. Eu fui juntando dinheiro com esta história das tigelas de sopa que me eram pagas, os caroços que eu encontrava nas laranjas e nas tangerinas, a semanada que os meus pais me davam para eu gerir e que estupidamente eu deixava de comer. Mas lá está, era este o chip que eu tinha cá dentro. Se poupares, depois podes usar esse dinheiro noutras coisas que tu queres. E então eu poupava em quê? Olha, não almoço, não vou almoçar e poupo este dinheiro para coisas mais interessantes do que propriamente comer na cantina. E na realidade, o dinheiro serve para muito mais do que poupar. Olha, isto devia ser, não sei se esta frase vai ser o título do episódio, mas o dinheiro serve para muito mais do que poupar. Depois no podcast da Rádio Observador ainda me perguntaram se eu tinha conhecimento de algum tipo de artigo científico sobre, sei lá, que sublinhasse os benefícios da literacia financeira nas crianças. Opa! Eu não percebo nada de crianças. Primeiro, eu não sou especialista, mais uma vez, em nada, muito menos em literacia financeira, e não sei se há estudos científicos sobre isso, nem me interessa. E eu disse no podcast, eu não sou fã do termo literacia financeira. Porquê? Porque as crianças e os adolescentes não vão perceber o que é isso. Os próprios adultos, muitas vezes, não percebem o que é que significa literacia financeira. Eu já experimentei utilizar esse termo com alguns amigos e disseram, pá, esquece, tenho muito trabalho para fazer, eu não tenho tempo para essas tretas. E por isso, para mim, posso estar completamente errado, tal como eu disse no podcast, e estou confortável, é apenas um gajo despenteado que está a falar sobre estes temas, não é um especialista, e portanto estou perdoado, mesmo que eu esteja totalmente errado naquilo que estou a dizer. Mas eu acho que isto não se resolve com estudos científicos. Eu acho que é necessário despertar estas questões nos pais que estão prestes a desmaiar de cansaço. Ou, se não estiverem prestes a desmaiar de cansaço, como me aconteceu, que estejam no caminho para lá chegar. Ou seja, estão no caminho do hámster na roda. Mais horas, mais... tiram as horas de sono. Não respeitam o seu corpo, a sua mente. Não têm cuidado com a alimentação, com os alimentos que ingerem. Não respeitam as tais 8 horas ou 7 horas de sono. Esses pais que estão nesse caminho para desmaiar de cansaço, é preciso nós chamarmos a atenção com coisas deste género, com vídeos, com podcasts, com publicações nas redes sociais. É preciso abanar essas pessoas, por exemplo, que estão fartas do emprego que têm. É preciso abaná-las e mostrar-lhes que necessitam de aprender como é que outros criaram o seu próprio emprego. Necessitam de aprender como é que as pessoas que criaram o seu próprio emprego, mais tarde, o conseguiram transformar em negócios que funcionam sem lá meterem as mãos.
Porque acontece muitas vezes isso, as pessoas criam o seu próprio emprego e depois ficam vítimas do próprio emprego que criaram. Foi o que me aconteceu. E acredito que quem está a ouvir este podcast ou a ver este vídeo e ainda não chegou a esta fase, tenha curiosidade por saber como é que outras pessoas que já passaram por isto, como é que ultrapassaram essas fases de estagnação. E por isso é que eu escrevi estes meus livros no formato autobiográfico. Os livros A Ave Rara 1 e 2. E este também, como conseguir emprego em 30 dias. Portanto, eu abordo os temas desde conseguir aquele emprego, criar o seu próprio emprego e o patamar seguinte, criar negócios escaláveis que lá está, funcionem mesmo que não estejamos a trabalhar. Tudo o que partilho nos meus livros é no formato autobiográfico. O que passei, como é que fiz, que estratégias é que implementei para passar ao nível seguinte. E tudo o que partilho nas redes sociais, principalmente no TikTok, no YouTube, mostra às pessoas o que é que eu faço, como é que eu penso e como faço. Certamente que há estudos científicos muito interessantes, mas eu aprendi com outros empreendedores como é que eles fizeram e por isso é assim que eu gosto de partilhar as minhas ideias. O que fiz e correu mal, ou muito mal, houve coisas que correram muito mal, e quais as estratégias que implementei para renascer das cinzas, como eu costumo dizer, e não voltar a cometer os mesmos erros do passado. E quem segue o meu trabalho sabe que há vários anos que eu não troco horas de trabalho por dinheiro, estudo todas as manhãs, vou ao ginásio, almoço, trabalho apenas 4 horas à tarde, janto com a minha namorada e depois vemos filmes, séries, documentários e damos beijinhos. O dinheiro serve para nos dar liberdade de trabalhar nos projetos que queremos, com as pessoas que queremos, à hora que queremos e se quisermos. Demorei muitos anos a perceber como é que tornava isto possível na minha vida. E agora, se forem ao meu site e às redes sociais, não me calo com isto. Estou sempre a falar em deixar de trocar horas de trabalho por dinheiro, criar o próprio emprego, transformar o emprego num negócio ou em vários negócios escaláveis que funcionem sem nós. E porquê que eu faço isto? Porque eu quero que toda a gente perceba que o que eu consegui está ao alcance de qualquer um. Isto foi bonito, parecia todos de mão dada a cantar Kumbaya. E pronto, se calhar não vou dizer mais nada. Vou terminar este episódio por aqui, porque qualquer coisa que eu diga a seguir, vou estragar. Portanto, não se esqueçam que aquilo que eu consegui está ao alcance de qualquer um. Meus queridos e minhas queridas, até ao próximo episódio.